Bom, pessoal, dando continuidade aí para o nosso aprofundamento, vamos falar aqui das pontes de hidrogênio, ou também ligação de hidrogênio. Gente, esse é o termo mais novo, tá? O pessoal vem começando a usar mais esse termo ligação de hidrogênio. Nossa, mas eu não gosto disso aqui. Por quê? Porque a probabilidade de você se confundir com isso daqui e pensar que ligação de hidrogênio é uma ligação química é monstruosa. Cuidado, ligação de hidrogênio não é uma ligação química. Ligação de hidrogênio é uma interação. Parece bobagem, tá? Mas cuidado, a FUVEST adora inventar moda com termos, tá? Então, ó, toma cuidado. Quando eu falo interação intramolecular, interação intramolecular, eu estou me referindo a uma ligação química. Quando eu falo interação intermolecular, eu não estou falando de ligação química. Isso aqui não é ligação química. Então, cuidado. Interação intramolecular ocorre entre os átomos, formando uma ligação química. Isso daqui é para os átomos atingirem o octeto. Ponto. Agora, interação intermolecular é uma aproximação entre moléculas e nessa aproximação eu tenho polos positivos e negativos que se aproximam. E essas moléculas se prendem através de uma força eletrostática entre os polos positivo e negativo, ok? No caso da ligação de hidrogênio, essa é uma interação, é a interação entre moléculas mais forte, que vai acontecer entre moléculas que apresentam H ligado a FON. O que é FON? Gente, aqui, FON eu gosto de chamar de FON só para facilitar, mas na real a molécula precisa apresentar H ligado a um dos átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tranquilo? Então eu preciso ter na molécula, no composto, H ligado a um desses átomos aqui. Ok? E aqui, gente, a intensidade das interações, aqui, ó, está em ordem crescente. Por quê? Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior será a intensidade das interações. Mesmo sendo pontes de hidrogênio, a interação mais forte é com moléculas que tenham H ligado a flúor, do que O e do que N. Beleza? Bom, meus amores, vamos nessa. Pensando aqui, ó, num exemplo de estrutura cobrado aí na FUVEST 2016. Olha só, eu tenho aqui a adenina, a timina, guanina e citosina. São as nossas bases nitrogenadas, tá bom? Aqui está representado de maneira simplificada, tá? Perceba que a adenina e timina, elas se unem através de duas pontes de hidrogênio. Já a guanina e a citosina se unem através de 3 pontes de hidrogênio. Por isso, gente, a interação mais forte de base nitrogenada é citosina e guanina. Então, quando perguntarem para vocês, no seu vestibular, quais bases nitrogenadas ou quais pares de bases nitrogenadas se prendem mais fortemente? Citosina e guanina. Por quê? Porque o número de pontes de hidrogênio é maior. Então, gente, para ver intensidade ou temperatura de fusão, temperatura de ebulição, força com que essas bases nitrogenadas se prendem, não basta apenas a intensidade
das pontes de hidrogênio. Também o que interfere é o número de pontes de hidrogênio. Por isso, a temperatura de ebulição da água em relação ao ácido fluorídrico e à amônia, a temperatura de ebulição da água é muito maior do que as outras moléculas que fazem as outras pontes de hidrogênio. Porque na água eu posso ter 4 pontes de hidrogênio. Então, uma molécula de água, ela faz 4 pontes de hidrogênio. Então, uma molécula de água vai se prender a 4 outras moléculas de água, ó. Só para ficar mais fácil de vocês perceberem, ó. E assim, gente, é bem aleatório, não esquece, estamos falando aqui de líquidos, tá? Então, as moléculas de água, elas estão movimentando-se de maneira aleatória. Ó. E aí, ó, perceba que por conta da geometria da água ser angular e a água apresentar 2 pares eletrônicos não compartilhados aqui, a interação aqui em cima eu tenho 2 e aqui eu tenho mais 2. Então eu tenho 4 pontes de hidrogênio. Por isso a temperatura de ebulição da água é muito elevada, porque ela faz muitas pontes de hidrogênio, ok? Então, ó, quanto maior o número de pontes de hidrogênio, maior é a força com que essas moléculas se prendem, ok? E aqui, as bases nitrogenadas, eu tenho aqui carbono, ó, que louco, ó, citosina e guanina, sendo o par de base nitrogenado que se prende mais fortemente em relação à adenina e timina. Fechou? Agora, meus amores, ó, um exemplo de exercício, pensando agora aqui na Unicamp. Vamos lá. Na produção industrial de panetones, junta-se à massa um aditivo químico UI. Este aditivo é a glicerina, que age como umectante, ou seja, retém a umidade para que a umidade não resseque demais. Bom, a fórmula estrutural da glicerina, que é o propanotriol, ou 1,2,3-propanotriol. E aí? Essa daqui? Ele deu pronto, Pink? Deu, gente. A parte boa da Unicamp, eles não pegam muito pesado, pelo menos normalmente, tá? Quando a gente fala aqui de estruturas. Ele quer que a gente faça, ou que a gente represente, as ligações entre as moléculas de água e de glicerina. Aí, gente, ele quer que a gente simbolize isso. Então, você não precisa fazer todas as possíveis. Ele quer que mostre, ó, você sabe colocar uma molécula de água por aqui? O que eu preciso me lembrar? Que as cargas opostas se atraem. Então, se eu tenho oxigênio, eu tenho que colocar o hidrogênio da água. De modo que o oxigênio da água se prenda também a esse oxigênio aqui de cima. Então, eu vou ter oxigênio no hidrogênio e hidrogênio no oxigênio, ó. Ó que bonitinho. Fechou? E aqui eu vou ter as interações intermoleculares representadas. Mas, Pink, é só isso? Então, esse só isso conta muito. Por quê? Perceba que na água eu desenhei a água na geometria correta. Isso aqui conta na hora da correção. A segunda fase da Unicamp, gente, é detalhe. Então, se você sabe a geometria da água, desenha certinho. Se você sabe que cargas opostas se atraem, coloque de modo que o H da água se prenda ao oxigênio da glicerina, enquanto que o oxigênio da água se prenda ao hidrogênio da glicerina. Ok? Então, aqui eu demonstrei que eu sei todo esse conteúdo. Bacana? Geometria molecular, polaridade e também tipo de interação. Letra B. Por que, ao esquentar uma fatia de panetone ressecado, ela amolece ficando mais macia? Gente, quando eu aqueço, o que eu estou fornecendo para o meu sistema? Eu estou fornecendo calor. Então, eu estou aumentando a quantidade de calor. Bom, quando eu dou calor, eu aumento também a temperatura. Consequentemente, com isso eu aumento o quê? O grau de
agitação das moléculas. Grau de agitação. E com isso, eu forço a quebra das interações. Então, eu vou forçar a quebra das interações entre a água e a glicerina, liberando a primeira para a massa. Isso deixa ela macia. Fechou? É claro, gente, isso daqui que eu escrevi para vocês é um esboço, uma ideia central, tá? Essa ideia central você precisa transformar em um texto. Eu costumo dizer que uma segunda fase nada mais é que várias mini redações que precisam ter começo, meio e fim. Cada resposta sua tem que ser uma resposta formulada com começo, meio e fim. Tranquilo? Muitas vezes você sabe o conteúdo, mas a sua nota não te agrada de repente por falta de capricho mesmo. E eu não estou assim sacaneando, não, é verdade. Tem que ter capricho para responder as questões de segunda fase. E eu sempre digo, pegou uma questão, você não faz ideia. Não faz ideia do que se fala. Se a sua resposta tem ponte de hidrogênio, gente, assinala a ponte de hidrogênio. Tá na dúvida, se tem ponte de hidrogênio na resposta, assinala ela, se for teste. Bacana? Moçada, abraço!